Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos e vamos dar sequência ao nosso estudo, como estamos fazendo o estudo sobre o casamento ou relacionamento conjugal, mas como surgiu várias perguntas também a respeito do divórcio, então estaremos falando um pouquinho sobre o divórcio, porque há muitas dúvidas, há muitas confusões a respeito do divórcio, muitas perguntas como, por exemplo, um casal que se divorciou, se pode se casar de novo ou não. Então, nós vamos estudar um pouquinho, deixando de lado, como eu sempre digo, deixando de lado os dogmas religiosos, dogmas denominacionais, porque tem várias explicações, várias interpretações, várias aplicações, e às vezes são seguido a tradição religiosa. E eu não quero seguir aqui tradição religiosa, mas sim o que o texto está dizendo. Então, primeiramente, para glorificar o nome do Senhor, para assim estar louvando ao Senhor e também edificando, orientando as pessoas que precisam dessa orientação de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós não vamos entrar muito na questão do se pode ou não pode casar de novo e tal, assim, mas nós vamos falando de acordo conforme for surgindo assim o momento, nós vamos falando sobre isso. O que nós vamos falar hoje, eu quero dizer a vocês que nós temos o divórcio em três dimensões, ou pelo menos dentro do meu entendimento, pelo que eu pude analisar e pesquisar e estudar. Existe três dimensões, ou propósito, objetivo, ou aplicações do divórcio, né, em si. Aliás, talvez eu tenha até mais, mas eu estou citando aqui pelo menos uns três, no mínimo, que seria o divórcio lá na lei de Moisés, objetivo, por que que Moisés estabeleceu o divórcio, por que o objetivo, a aplicação dele ali, o propósito do divórcio ali estabelecido na lei de Moisés. Temos também o ensinamento a respeito do divórcio dado pelo Senhor Jesus no Evangelho. E temos o divórcio nos dias de hoje. Cada um tem uma aplicação diferente do outro. Isso aí já deixo já de antemão já dizendo para vocês. Talvez hoje eu só fale sobre a questão de divórcio dentro da lei de Moisés, e em outros momentos vamos falar a respeito do ensinamento do Senhor Jesus nos dias de hoje, e tem outras questões do divórcio também que vamos falar. Mas hoje nós vamos falar sobre a questão da aplicação do divórcio, o objetivo, o propósito do divórcio dentro da lei de Moisés. Como eu sempre digo, sempre precisamos, para nós termos um melhor entendimento e conhecimento a respeito do assunto, precisamos conhecer, pelo menos em parte, né, um pouco da cultura da época em que foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo, qual o objetivo, né, da escrita, qual era a cultura, o costume, a política, enfim, todos os aspectos daquele povo, porque eles tinham um entendimento e que é totalmente diferente do nosso. Tem uma cultura que é totalmente diferente da nossa. Tinha uma realidade que é totalmente diferente da nossa. Então, para nós começarmos aqui, vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 21, aliás, capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele haver ou lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa. E se ela saindo se casar e for, saindo de casa, for se casar com outro homem, e este também se aborrecer e lavrar um termo de divórcio, e lhe o entregar nas mãos e despedindo-a de sua casa, este último homem que a tomou por si, ou, corrigindo aqui, ou esse último homem que a tomou vier a falecer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomar
tornar a desposá-la. Porque, para que não seja, vou virar a página aqui, para que não seja sua mulher, depois de ter sido contaminada. Até nessa parte aqui. Então vejam bem, a questão da cultura envolve muito nos assuntos. Só reportando lá no ensinamento do Senhor Jesus, não vamos entrar agora lá, que Jesus falou, deu a resposta lá para os fariseus que foram perguntar se era lícito um homem dar carta de divórcio por qualquer motivo, e ele disse então que foi dada, Moisés mandou dar a carta de divórcio por questão da dureza do coração, né, deles, dos homens. Pois bem, por que a dureza do coração? Então nós percebemos aqui, naquela época, como nós já estudamos sobre o casamento, naquela época tinha a questão do dote. Praticamente o rapaz comprava a moça do pai da moça. Porque a moça, a filha, pertencia ao pai enquanto era dele, enquanto estava solteira. Mas a partir do momento que ela ia se casar, ele recebia algo em troca da filha. Podia, em alguns casos, e até mesmo que foi um pagamento, é mais do que um dote. Por receber em troca, talvez, ovelhas, gado, ou né, camelos, prata, ouro, essa questão assim. Então, tinha um preço. Então, quando um homem se casava com uma mulher, então ele se tornava o dono dela. Ela era a propriedade dele. E aqui, nesse caso, nós sabemos que ele não dá muitos detalhes a respeito do divórcio, mas o que tem aqui mais a questão cultural que nós estudamos, nós podemos entender isso aí. Então o homem tomava essa mulher e teria pago por ela um certo valor. Mas, aqui como diz o texto, às vezes ela não era agradável aos olhos dele. Depois que ele casou, porque não é, hoje não é, bem diferente, não é, naquela época não tinha esse negócio de ficar namorando e tal, aquela questão toda. Era combinado com os pais da moça e levar a moça para lá. Então tinha essa questão assim, ele não viu antes? Não, claro que às vezes tem coisa que dá para ver antes, né? Como eu já disse, não tinha essa questão do namoro igual hoje. Ficar conversando anos e anos para depois querer se casar. Então ele casou, comprou essa moça, digamos assim, casou, mas só que ele percebeu algo que não era agradável aos olhos dele. Ele não gostou da mulher. Por ter achado coisa indecente nela. Não explico aqui que coisa indecente. Pode ser qualquer coisa. Coisa indecente. Então, ele, a princípio, mandava ela embora de casa. E não dava a ela a carta de divórcio. Não liberava ela, não deixava ela livre. Então, o que acontecia? Ele mandava ela embora de casa, mas ela continuava sendo propriedade dele. Esta era a realidade da época. Então ela não podia se casar com ninguém. Então não podia se casar com ninguém e também não estava com o marido. Então ela tinha poucas opções de sobrevivência naquele momento. Porque voltar para a casa dos pais não era aceitável. Ela não podia casar com outro porque pertencia a ele. Provavelmente até para arranjar algum trabalho, algum emprego, também ela era mal vista. Se ela era indecente para o marido, se ela não era suficiente, se era incapaz, para que nós vamos contratá-la? E nessas alturas, o marido dela, que tinha expulso ela de casa, expulsou, que quando fala a palavra repudiar, é quando ele mandou embora, expulsou ela de casa. Só que ele ficava de olho. Ele ficava de olho, então qualquer outro homem que se aproximasse dela querendo tê-la como mulher, disse, opa, peraí, essa mulher aí é minha. Ela está aí pela rua, mas ela é minha, é propriedade minha. Só não quero dentro da minha casa, mas ela é minha. Porque ele tinha, pago pela mulher. Então ele poderia até dizer assim, olha, você pode ficar com ela, mas vai ter que pagar, um valor também por ela, pois eu comprei. Mas geralmente eles não faziam isso. Se eles tinham que comprar, compravam uma solteira da casa do pai, compravam diretamente do pai, que era mais seguro. Então essa mulher ficava para lá e para cá, sem, como eu disse, com poucas
possibilidades, com poucas opções de sobrevivência. Então ficava sofrendo mesmo, porque ela não podia arrumar outro, porque se ela arrumasse outro, ela estava cometendo adultério, porque pertencia àquele homem lá. E aí o que acontecia com as mulheres que adulteravam? Era apedrejada, ela morria. Então aí Moisés, vendo essa situação, isso é injusto, isso é muita dureza no coração do homem. Então o que Moisés falou? Não, fala o seguinte, você não quer mais a mulher, então você, antes de mandar embora, lavre uma carta de divórcio, um documento, liberando ela, para que ela possa casar com outro. Então às vezes a pessoa não entende isso e fala, mas é casar com outro, mas só se não cometeu adultério. Nesse contexto aqui, não. A carta de divórcio era exatamente para ela poder casar com outro homem, para que ela pudesse continuar a vida dela. Porque se ele não desse a carta de divórcio, como eu falei, ela não podia casar com outro. Porque ela estava pertencendo, ele não tinha liberado ela para outro homem. Então aqui, Moisés falou, não, se você não quer a tua mulher, mas então dê a carta de divórcio para que ela seja livre para se casar com outro e continuar a sua vida, sobreviver, viver, até um dia de viver também, é um ser humano. Vocês têm um coração muito duro, então por causa dessa dureza do coração de vocês, essas pessoas, essas mulheres ficam sofrendo. Se você não quer ela, não quer deixar para outro, não faça isso. Então dê uma carta de divórcio que ela fica livre, porque, como eu já disse, se ela fosse ficar com outro homem, sem essa carta de divórcio, sem ser liberada pelo marido, ela estava cometendo adultério, porque ainda pertencia àquele homem e acabava sendo apedrejada. Mas como é que eu posso ver isso? O próprio texto está vendo, está mostrando aqui. Se ela receber a carta de divórcio, for despedida, e o versículo 2, se ela sair de casa e for casar com outro homem. Está dizendo que é proibido casar com homem? Não, se ela for casar com outro homem. Não está dizendo que ela estava proibida. As pessoas não entendem muitas vezes isso aqui. Então, exatamente a carta de divórcio, para que quando ela saísse de casa, ela poderia casar com outro homem. Aí o versículo 3 diz assim, olha, e ela casando com esse outro homem, e se este aborrecer, também, né, aborrecer com alguma coisa, que não deu para suportar, o segundo, né, o segundo marido, e ele também lavrar uma carta de divórcio e der na mão dela e a despedir da sua casa, ou então esse último homem morrer, né, morrer, então ela não, aqui a restrição aqui, ela não poderia voltar para aquele homem que tinha, do qual ela tinha divorciado. Ela não podia voltar para ele, ela poderia casar com outro. Mas voltar para o primeiro não, porque seria isso uma coisa abominável, porque segundo assim, já teria se contaminado, não podia voltar para o mesmo homem. O primeiro marido dela não poderia aceitá-la, porque ele já tinha despedido uma vez. Então, para tê-la novamente depois de despedir de novo, então assim, ela poderia casar com outro, ou então ficar sozinha. Então não é questão de, aqui é questão do adultério, porque adultério nessa época, que a mulher que adulterava, eu estou falando isso aqui porque depois do ensinamento do Senhor Jesus, lá vai ter a questionar, exceto em caso de adultério, ou né, coisa assim. Então, mas aqui nesse contexto, não. Aqui era exatamente para que ela não cometesse adultério, é que ela recebia a carta do divórcio para poder se casar com outro, está livre para se casar com outro. Então esse é o contexto, essa é a realidade, é a verdade do texto. Então fora disso, então, há falta de entendimento no texto. O entendimento correto é esse aí, que a pessoa tem que entender a cultura do povo, o costume. Então por causa da dureza do coração daqueles homens que despediam as mulheres, deixavam sofrendo, uma covardia terrível. Então Moisés mandou dar carta de divórcio. Se você não quer, então dê a carta de divórcio para ficar livre, para ter a vida dela, para fazer o bem que ela bem entender da vida. Ir para a prostituição, se casar com outro, e assim por diante. A gente vê até lá no Novo Testamento uma mulher que encontrou com Jesus lá, uma samaritana. Só você já teve, acho que 5 maridos, né? Então, provavelmente, ela tinha ficado viúva, ou então tinha sido divorciada, e tinha se casado com outro, o outro também despediu, e assim foi tendo vários maridos. Então, não sabemos o porquê lá que o que ela tinha não era dela, né? Não sabemos exatamente qual era a questão. Mas, dentro desse contexto aqui, era isso aí. A carta de divórcio era exatamente para que a mulher ficasse livre
para se casar com outro homem. Porque se ela não tivesse essa carta de divórcio, ela estaria cometendo adultério, porque ainda pertencia ao primeiro homem. Certo? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, ficar com alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode fazer nos comentários seu questionamento, suas dúvidas, que eu possa esclarecer de forma melhor. Mas esta é a realidade. Então, que Deus os abençoe, vos guarde, vos dê entendimento, sabedoria. Se desprende dos dogmas religiosos, porque o dogma religioso atrapalha as pessoas a entender a verdade do texto. Porque eles ensinam, às vezes, uma coisa que é condicionada ao dogma, obedece mais ao dogma, à tradição religiosa do que ao próprio texto. Se coloca acima do texto, então ensina de forma errada. Então, preste atenção nisso. E por falar em prestar atenção, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse no canal, acessasse lá, clicasse no sininho lá, ativasse o sininho para que você possa receber outros vídeos. Também compartilhe, dá aquele like, né, para ajudar o canal e assim para ajudar nós a expandirmos nossos estudos da Palavra de Deus. E no próximo estudo estaremos falando sobre o ensinamento do Senhor Jesus a respeito do divórcio. E, posteriormente, sobre o divórcio nos nossos dias e talvez um outro ensinamento também ainda a respeito do divórcio. Pelo menos 3 ou 4 ensinamentos a respeito do divórcio. Então, meu forte abraço a vocês e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.